Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Números, capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: Fala a Arão, quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente ao candelabro. E Arão assim fez. Acendeu as lâmpadas do candelabro de modo que iluminassem o espaço em frente dele, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim era o candelabro, uma peça de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, ele era de ouro batido. Moisés fez o candelabro conforme o modelo que o Senhor lhe havia mostrado. O Senhor disse a Moisés: Separa os levitas dentre os israelitas e purifica-os. E assim farás para purificá-los. Asperge sobre eles a água da purificação, e eles rasparão todo o corpo com navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. Depois, pegarão um novilho com a sua oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite, e tu pegarás outro novilho para a oferta pelo pecado. Farás os levitas se aproximarem da tenda da revelação e reunirás toda a comunidade dos israelitas. Apresentarás os levitas diante do Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre os levitas, e Arão oferecerá os levitas diante do Senhor como oferta de movimento da parte dos israelitas para que sirvam no ministério do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrificarás um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto ao Senhor para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas diante de Arão e seus filhos, e os oferecerás como oferta de movimento ao Senhor. Assim separarás os levitas dentre os israelitas, e os levitas serão meus. Depois disso, os levitas virão para fazer o serviço da tenda da revelação, depois que os tiveres purificado e oferecido como oferta de movimento. Porque eles me são dados inteiramente dentre os israelitas, em lugar de todo o que é primeiro a nascer, isto é, do primogênito de todos os israelitas, eu os tenho tomado para mim. Porque todo primogênito entre os israelitas é meu, tanto entre os homens como entre os animais. No dia em que matei todo o primogênito na terra do Egito, eu o santifiquei para mim. Mas tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os israelitas. Dentre os israelitas, dei os levitas a Arão e a seus filhos para fazerem o serviço em lugar dos israelitas na tenda da revelação, e para fazerem expiação por eles, a fim de que não haja praga entre eles, quando se aproximarem do santuário. Assim Moisés, Arão e toda a comunidade dos israelitas fizeram aos levitas. Os israelitas lhe fizeram conforme tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés em relação aos levitas. Então os levitas purificaram-se e lavaram suas vestes, e Arão os ofereceu como oferta de movimento diante do Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas vieram para fazer o seu serviço na tenda da revelação diante de Arão e seus filhos, e lhes fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés acerca dos levitas. E o Senhor disse a Moisés: Esta será a responsabilidade dos levitas. Da idade de 25 anos para cima, começarão a se ocupar do serviço da tenda da revelação, e aos 50 anos de idade sairão desse serviço e não o realizarão mais. Todavia, continuarão a servir com os outros levitas na tenda da revelação, orientando-os no cumprimento de suas tarefas. Mas não farão trabalho algum. Assim farás para com os levitas em relação às suas tarefas. Capítulo 9. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai.
no primeiro mês do segundo ano depois que saíram da terra do Egito. Os israelitas devem celebrar a Páscoa no tempo determinado. Vós a celebrareis no dia 14 desse mês, à tarde, no tempo determinado, segundo todos os seus estatutos, de acordo com todas as suas normas. Então Moisés disse aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, à tarde, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram conforme tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Havia alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de um homem, e assim não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, no mesmo dia, foram falar com Moisés e Arão, e disseram-lhes: Estamos impuros, pois tocamos o cadáver de um homem. Por que não podemos oferecer a oferta ao Senhor no seu tempo determinado, junto com os outros israelitas? Moisés lhes respondeu: Esperai, para que eu ouça o que o Senhor vai ordenar acerca de vós. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas: Se alguém dentre vós ou dentre os vossos descendentes estiver impuro por ter tocado um cadáver, ou estiver longe em viagem, mesmo assim, celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14, à tarde, eles a celebrarão. Comerão a Páscoa com pães sem fermento e ervas amargas. Dela não deixarão nada para a manhã seguinte, nem lhe quebrarão osso algum. Eles a celebrarão segundo todo o estatuto da Páscoa. Mas se alguém estiver puro e não estiver em viagem e não celebrar a Páscoa, será eliminado do seu povo, pois não ofereceu a oferta ao Senhor no tempo determinado. Esse homem sofrerá por causa do seu pecado. Também, se um estrangeiro que vive entre vós celebrar a Páscoa do Senhor, ele a celebrará segundo o estatuto da Páscoa e de acordo com a sua norma. Haverá um só estatuto, tanto para o estrangeiro quanto para o natural da terra. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu, isto é, a própria tenda do testemunho, e havia algo parecido com fogo sobre o tabernáculo desde a tarde até a manhã seguinte. E acontecia sempre assim. A nuvem o cobria, e de noite havia algo parecido com fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, e no lugar em que a nuvem parava, os israelitas acampavam. Os israelitas partiam ou acampavam quando o Senhor ordenava, permanecendo acampados durante todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo muitos dias, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, conforme a ordem do Senhor, permaneciam acampados e partiam quando o Senhor ordenava. Outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, e quando a nuvem se elevava de manhã, eles partiam. De dia ou de noite, quando a nuvem se elevava, eles partiam. Se a nuvem ficasse sobre o tabernáculo por 2 dias, ou por 1 mês, ou ainda por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados enquanto ela estivesse sobre ele, e não partiam. Se a nuvem ficasse sobre o tabernáculo por 2 dias, ou por 1 mês, ou ainda por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados enquanto ela estivesse sobre ele, e não partiam. Mas quando ela se elevava, eles partiam. Acampavam ou partiam quando o Senhor ordenava, cumpriam uma ordem do Senhor que ele lhes tinha dado por meio de Moisés. Capítulo 10. E o Senhor disse a Moisés: Faz 2 trombetas de prata. Tu a farás de metal batido e as usarás para convocar a comunidade para ordenar a partida dos acampamentos. Quando as trombetas forem tocadas, toda a comunidade se reunirá diante de ti na entrada da tenda da revelação. Mas quando só uma trombeta for tocada, os líderes, os chefes dos milhares de Israel, se reunirão diante de ti. Quando se tocar retinindo, os acampamentos do lado oriente partirão. Quando se tocar retinindo pela 2ª vez, os acampamentos do lado sul partirão. Para as partidas dos acampamentos se tocará retinindo, mas para reunir a comunidade se tocará sem retinir. Os sacerdotes, filhos de Arão, tocarão as trombetas, e isso será estatuto perpétuo para vossas gerações. Quando sairdes à guerra na vossa terra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e sereis lembrados diante do Senhor vosso Deus, e sereis salvos dos inimigos.
Da mesma forma, no dia da vossa alegria, nas festas fixas e no princípio dos vossos meses, tocareis as trombetas no momento dos holocaustos e dos sacrifícios de vossas ofertas pacíficas, e sereis lembrados diante do vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aconteceu no 2º ano, no dia 20 do 2º mês, que a nuvem se levantou de cima do tabernáculo da comunidade. Então, os israelitas partiram do deserto do Sinai para suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim iniciaram uma primeira caminhada, conforme a ordem do Senhor por meio de Moisés. O estandarte do acampamento dos filhos de Judá, segundo seus exércitos, partiu primeiro. Nasson, filho de Aminadab, comandava seu exército. Netanel, filho de Zuar, comandava o exército da tribo dos filhos de Issacar. E Eliabe, filho de Elon, comandava o exército da tribo dos filhos de Zebulon. Então, o tabernáculo foi desmontado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois disso, partiu o estandarte do acampamento de Ruben, segundo seus exércitos. Elisur, filho de Sedeur, comandava seu exército. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava o exército da tribo dos filhos de Simeão. E Eliasaf, filho de Deuel, comandava o exército das tribos de Gade. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros montavam o tabernáculo enquanto eles vinham. Depois disso, partiu o estandarte do acampamento dos filhos de Efraim, segundo seus exércitos. Elisama, filho de Amiúde, comandava seu exército. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava o exército da tribo dos filhos de Manassés. E Abidã, filho de Gideoni, comandava o exército da tribo dos filhos de Benjamim. Então partiu o estandarte do acampamento dos filhos de Dan, na retaguarda de todos os acampamentos, segundo seus exércitos. Aiezer, filho de Amizadai, comandava seu exército. Pagiel, filho de Ocrã, comandava o exército da tribo dos filhos de Azer. E Airá, filho de Enã, comandava o exército da tribo dos filhos de Naftali. Essa era a ordem de partida dos israelitas, segundo os seus exércitos. Moisés disse a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos indo para o lugar sobre o qual o Senhor disse: Eu o darei para vós. Vem conosco e seremos bons contigo, porque o Senhor prometeu o bem para Israel. Ele respondeu: Não, voltarei para minha terra e para meus parentes. Moisés acrescentou: Não nos deixes, pois sabes onde devemos acampar no deserto. Tu serás os nossos olhos. Se vieres conosco, faremos a ti o bem que o Senhor nos fizer. Assim, partiram do monte do Senhor e caminharam 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia na frente deles, em busca de um lugar para acampamento. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Quando a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersados os teus inimigos. Fujam da tua presença os que te odeiam. E enquanto ela parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Concluímos mais um dia da semana 9 do Ano Bíblico 2024. E se esse conteúdo aqui do canal tem abençoado você, tem te ajudado nessa jornada de conhecimento e descoberta pela Palavra de Deus, aproveite para se inscrever no canal, curtir esse episódio e compartilhar com mais alguém. Vamos avançar juntos por essa jornada na Palavra de Deus. E amanhã eu espero te encontrar aqui de novo. Deus abençoe você.